Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus, meu lindo, meu Deus do céu. Essa palavra, ela não é só algo que vai edificar você, mas é algo que vai colocar você no lugar aonde nós chamamos que é o aceleramento de Deus. É quando Deus pega e coloca a mão nas suas costas e dá um empurrão que você não consegue ficar no mesmo lugar. Sabe? Existe uma pressa, existe uma urgência de Deus, existe um clamor da nossa geração. A Bíblia diz: os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Existe uma pressa de Deus de fazer aquilo que Ele vai fazer na sua vida, porque o que Ele vai fazer vai glorificar o nome dEle, vai fazer com que o reino dEle se expanda sobre a terra. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, talvez através do seu testemunho, serão alcançados para a glória do nome dEle. Então, se tiver alguém a 40 por hora perto de você, diga para ele: meu lindo, você vai tomar multa, porque vai passar de 200 km por hora. E o que iria acontecer em um ano vai acontecer em um mês. Mas para isso, eu falo já, é que não é tão top no começo. Eu quero só fazer um pedido para você antes de a gente ir para a mensagem. Algo que é muito importante e que faz com que essa mensagem alcance mais pessoas, que alcance mais vidas. Isso, curte o vídeo rapidão. Quando você curte o vídeo, o YouTube manda para mais gente. Comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, pro grupo da família, pro grupo dos inimigos, pra todo mundo. Ainda bem que eu vi também, meu Deus do céu. Manda pra todo mundo. E se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu aproveito agora, antes de começar, quando tudo terminar, tem todas as informações para você aqui ser parte. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, e você pode caminhar com a gente, sendo parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa geração. Hoje são mais de 300 mil pessoas sendo cuidadas através da nossa associação. Você pode celebrar o nome de Jesus, meu lindo. E em breve teremos coisas incríveis para contar. E agora a gente vai para a boa notícia, a gente vai para a palavra. Vamos pro vídeo. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz: e Deus ama tanta gente que do nada olhou para nós e disse: vou abençoar tanto esses meninos, vou colocar eles num lugar maravilhoso, vou honrar eles, não vai ter falta de nada, e eles vão ser tão felizes que vai parecer um filme da Disney. Está na Bíblia. Não tá. Jeremias 18 diz o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu lá farei você ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Em outras palavras, ou em algumas outras versões, diz: o oleiro quebrou o vaso. E ainda há outras versões que dizem: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E aí eu sei que você está olhando para mim agora, pensando: poxa, pensei que ia dar glória a Deus uma atrás da outra agora. E a mensagem começa dizendo que o vaso foi quebrado. Um grande amigo meu,
essa semana estava no aeroporto e ele comprou um suco de caixinha e estava escrito assim, ó: agite antes de usar. Três irmãos entenderam só? Meu Deus! Irmão, estava na caixinha, olha que bíblico. Agite antes de usar. Só vai estar bom quando tiver o negócio agitado. Então agita. Por que tem que agitar o suco, Dave? Porque tem coisas que não estão mais homogeneizadas, foram esquecidos e estão lá embaixo da caixinha. Então, para que você possa ingerir, tem que estar homogeneizado, tem que estar uniforme, tem que estar homogêneo. Coisas que estão no fundo precisam vir para a superfície. Coisas que estão na superfície precisam homogeneizar com o todo. Então agita antes de usar. Aí Deus olha para mim e para você e diz: tem muita coisa para fazer, mas antes de fazer, eu vou ter que homogeneizar. Eu vou ter que quebrar um pouquinho. Eu vou ter que fazer algo agora, para que lá na frente não preciso paralisar de uma vez. E sabe, lindo, que delícia quando Deus olha para mim e para você e diz: eu vou acelerar. Eu vou fazer algo incrível, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo poderoso, mas eu vou lembrar você de algumas coisas primeiro. Primeiro eu vou trabalhar na tua estrutura. Primeiro eu vou ter que mexer em algumas coisas que você esqueceu. Então agora, antes de acelerar, eu vou te preparar. Eu vou te levar para a casa do oleiro. E eu sei que você já fica assim: mas Dave, a parte boa começa a que horas? A parte boa já começou. A parte boa já começa quando ele olha para mim e para você e diz: eu vou fazer algo bom desse vaso que para muitos não serve para nada, mas eu vou fazer um vaso de honra. Eu vou fazer para mim, eu vou fazer. Você já tinha que estar dando glória a Deus, pendurado no teto, chorando, porque o Deus que criou os céus e a terra olhou para um pedaço de barro que não tinha valor para ninguém e disse: eu mesmo vou colocar a mão, eu mesmo vou fazer e vou depositar coisas preciosas dentro de você. E aí, bom, eu vou te falar por que tudo isso aconteceu. Eu vivo o ministério fazendo isso já fazem 8 anos. E eu vivo uma vida que eu sou feliz demais. Eu não tenho coragem de reclamar. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo falar de Jesus. Levo uns cacetes, mas está tudo bem. Porque eu preciso te dizer que quando Deus agita para acelerar, não é só o mundo espiritual que coopera ao teu favor, é os inimigos também cooperam para o teu bem. Não, irmão, não era pra você estar dando glória a Deus agora, pra você estar assim, ai. Significa que quando Deus acelera, não é só a bênção que cresce, é o ataque que sobe também. Quando Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, escute bem, quando Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, levante escudos, comece a levantar escudos, porque não vai ficar fácil assim não, lindo. O inferno está endemoniado, ele está sacando os movimentos, ele está vendo o que Deus está fazendo, ele não sabe sobre o futuro, mas ele vê o movimento, ele consegue entender que se Deus está fazendo o que está fazendo com você, é porque o futuro é extraordinário. Então se ele não vai conseguir parar lá na frente, ele vai tentar fazer de tudo para parar agora, mas a boa notícia para você é que ele não vai conseguir. Aleluia, aleluia. Então agora eu vou te contar por que isso começou. E eu confesso para você que eu queria viver, mas não queria viver. Deu para entender? Porque tudo tem um ônus e um bônus. Eu estou vivendo essa vida com Deus fascinante. E eu estava muito feliz e para mim não precisava nada mais. Tá tudo certo. Eu amo fazer o que eu faço.
eu sei quantos dias eu fico fora, a minha agenda está na minha mão, eu prego na internet uma vez por semana, então estava tudo organizado. E todo mundo me perguntava: o Dave, qual é os teus planos para o futuro? Eu dizia: viver a mesma vida, pregando a mesma mensagem e ter a minha esposa e meus filhos comigo até o final. Só que aí eu fui fazer um evento em Barretos e uma repórter na coletiva de imprensa de Barretos olhou para mim e falou assim: Dave, você chegou no lugar onde poucas pessoas chegaram fazendo o que você faz. Se você já está nesse lugar, qual é o seu plano para o futuro? E aí eu disse: o meu plano para o futuro é pregar a mesma mensagem, continuar com a minha esposa para o resto da minha vida, ter os meus filhos do lado no final da missão. E aí ela falou: nossa, que lindo. Só que eu entrei dentro do avião, no dia eu ia fazer uma viagem longa. E quando eu fui para essa viagem, o Espírito Santo falou comigo: é só isso? Então acabou? Então você acha que você já chegou no lugar, que você já alcançou o que eu queria para você, que você já está no lugar desejado, que você já está vivendo tudo o que precisava viver? Então você acha que é isso que eu tenho e que acabou? Você só tem 34 anos e acha que já chegou no auge daquilo que eu iria fazer? E aí, lindo, aí o pau quebrou. Porque eu falei para o Espírito Santo dentro do avião: Senhor, eu nunca consegui ver nada do futuro. Eu sempre vivi o cheiro da estação. Eu nunca planejei nada disso aqui. Eu nunca imaginei nada disso aqui. Nada, nem perto. Eu sou uma mula. Eu nunca ia conseguir imaginar algo assim, sabendo de onde eu saí. Eu não fui preparado para essa realidade. Eu não fui criado para ter essa vida. Eu não fui preparado para essa jornada. Eu era um garoto abandonado. Foi o Senhor que viu alguma coisa. Foi Ele que fez um milagre atrás do outro. Só que de repente, agora eu estou olhando para mim e estou dizendo: não tem mais nada. Já é tanta coisa que não tem mais nada para acontecer. E esse é o problema. A vida gradativa, ela te coloca no lugar onde você se acomoda. Então chega um momento que Deus diz: ou eu dou uma acelerada violenta para dar um susto, ou Ele vai achar que já chegou no final da jornada. Nesse dia eu entrei numa crise dentro desse voo. Eu fiquei 7 horas acordado. E a primeira coisa que eu perguntei para o Senhor é: Deus, então, o que o Senhor tem para mim? E Ele só falou uma coisa. Ele disse: construir degraus que nunca ninguém subiu. Calma, irmão, glória a Deus, porque não é você. Não, irmão, peraí, glória a Deus, por que você não está com esse B.O. no colo? Como assim construir o que nunca ninguém subiu? Construir o que nunca ninguém subiu é fazer o que nunca ninguém fez. É apanhar pela primeira vez onde nunca ninguém apanhou. Eu tenho 34 anos, irmão, tá bom, já apanhei pra cachorro. Aí Deus olha para mim e diz: não, querido, it's only beginning, é só o começo. Calma, bebê, calma, só começo. Aí eu tô assim: Senhor, então agora o céu vai se abrir. E aí eu entrei numa crise absurda. Entrei numa sequidão espiritual terrível. Entrei numa crise comigo. Comecei a sofrer por coisas que já havia sido resolvidas no meu coração. E aí, irmão, sabe o que Jesus estava fazendo? Agitando o suco. No meio da minha crise, o Senhor colocou coisas que estavam aqui embaixo, aqui em cima. Coisas que eu havia esquecido, que havia ficado no caminho. Atitudes que eu tinha no começo, que eu perdi por causa da prática. Vou tomar o meu suco. Sabe, isso é doido demais, André. Chega uma hora que a gente acostuma com o que Deus fez. Chega uma hora que a gente olha para um milagre e o milagre é normal. Você já entra nele, você já vive aquilo tanto tempo, e aí nem parece mais que é tão incrível, nem parece mais que é tão extraordinário, nem parece mais que foi Deus que fez, porque você já é rotina. E aí Deus começou a me moer, e o Senhor começou a me quebrar, e aí todas as coisas começaram a ruir dentro de mim, até o momento que eu me encontrei desesperado, dizendo: Deus, o que está acontecendo?
por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sentia que eu estava abandonado, eu sentia que estava tudo destruído, eu não estava aguentando mais aquela circunstância. E sabe quem sabia disso? Ninguém. Só eu e Deus. E aí Deus estava fazendo já nascer algo, o Senhor estava planejando algo, mas Deus sempre, antes de fazer alguma coisa muito extraordinária na sua vida, Ele vai levar você para o original. Não, você não lembrou, eu vou lembrar. Se Deus vai fazer, e Ele vai, escute isso, antes de Deus fazer algo extraordinário em você e através de você, Ele vai fazer você lembrar lá do começo. Ele vai lembrar você lá no original, quando não tinha nada, quando era só barro, quando era só sujeira, quando era só lama. Então antes de Ele te apresentar o novo, Ele vai lembrar você quem você é, para que quando aquilo que Ele vai fazer chegar, você não acredite ou tenha certeza que aquilo é por causa de você, mas é por causa dEle, da misericórdia dEle, da glória dEle. Então você, antes de ver o novo, vai ter que encarar quem você é, para que você não esqueça que no dia que Ele fazer, não teve nada a ver contigo, mas com a graça e com a misericórdia dEle. Ele pega o vaso, quebra o vaso. Ele quebra o vaso tudo de novo. E você achava que estava pronto, e Ele diz: não, dá para fazer melhor. Dá para ser ainda mais absurdo, dá para ser mais acelerado o negócio. Aí, bebê, o que acontece? E essa aqui é a boa nova. A boa nova é que quando você entra nesse estágio, você volta ao começo de tudo. E foi por causa do começo de tudo que você vive tudo que vive. Foi por causa do temor do começo, do amor do começo, da devoção do começo, das orações do começo, das lágrimas do começo, dos jejuns do começo, das campanhas do começo, dos joelhos dobrados do começo, da vida espiritual relevante do começo, da sua devoção do começo, do seu temor do começo. Eu vou falar até alguém glorificar o nome de Jesus. Você vai lembrar do começo, das primeiras obras, e você vai lembrar de tudo quando começou. Você vai lembrar que teve um momento na sua vida com Deus que não precisava ser um grande pregador, que qualquer palavra te colocava num estágio de reflexão profunda e Deus falava com você. Você vai lembrar que não precisava de uma música muito elaborada e você sentia a presença de Deus dentro do seu carro. Você vai lembrar que você chorava e não precisava de um grande momento, de uma epifania espiritual, mas você sentia a presença de Deus em qualquer lugar. E aí Deus começa a te levar no começo. Aleluia. Um domingo atrás, de manhã, eu estava pregando numa igreja e tinha 20 mil pessoas sentadas assistindo a mensagem. E eu fui para casa. Que delícia! Meu Deus, como é bom pregar para tanta gente. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: tem uma missão para ti, vai para tua igreja hoje. Mas não fui para pregar não, irmão, fui para assistir. Fui para assistir o culto. Aí o Senhor falou comigo: vai para lá. Vai e senta no lugar que tu sentou pela primeira vez quando entrou na igreja. Aí eu fui todo normalzão assim. E eu era de uma igreja muito tradicional, uma igreja que eu amo e respeito muito. E eu fui nessa igreja, todo mundo estava de terno, no púlpito, tudo chique. E eu de camisetinha aqui, top, tênis, calça larga, gurizão, jovem, né? Aí eu sento no mesmo lugar que sentei na primeira vez. Estou sentadinho ali, lembrando do dia que quando eu entrei pela primeira vez, a minha tia foi no líder de jovens e falou: conversa com aquele menino, ele acabou de aceitar Jesus. Era eu. Vai lá, pega ele pela mão, ajuda ele, leva ele para os jovens para participar junto com vocês. E ele fez isso no final do culto, ele me levou para os jovens. Só que eu estava lá sentado, e aí saiu um irmão do púlpito, vem até onde eu estou, fala para mim assim: pastor pediu para você sentar lá no púlpito com eles, com a gente. Aí eu falei: mano, desculpa, mas eu não vou fazer isso não. Eu tô camiseta, calça larga aqui, nem combina, parece que eu tô desrespeitando a igreja, me perdoa, mas eu não vou fazer não. Ele falou: sério? Você que sabe, tá? Eu falei: não, tá tudo bem. Eu vim para assistir o culto.
Aí, irmão, começa o hino da harpa, canta o hino da harpa. Aí o irmão dá uma palavra, daqui a pouco vem ele de novo e fala: seguinte, já está resolvido. O pregador viu que você está aqui e disse que não quer pregar. Falou que você vai pregar. Então o pastor mandou te dizer: daqui a pouco você prega. Aí eu assim, ai meu Deus. Sério. Para sentar no púlpito eu posso dizer não. Agora para fazer o que eu nasci para fazer. Falei, então tá bom. Subi para pregar, irmão. Sabe o que Deus estava fazendo? Mostrando que não tem nada de diferente. 100 pessoas, 20 mil pessoas, não tem nada diferente. A palavra que é o centro das atenções é por causa dele, por ele, pra ele, tudo dele. E sabe qual é a parada mais maravilhosa? Eu preguei como se tivesse 20 mil pessoas na minha frente. Eu não queria acabar a mensagem, eu não queria parar, mas tudo isso começou quando Deus falou: agora, antes de fazer algo novo, vou te levar no começo. E aí aconteceu algo. Eu comecei a falar para minha esposa: vida, Deus está nos levando para uma nova estação. 3 aleluia, eu vou dizer de novo, porque essa boa nova não é mais sobre mim, é sobre você. Se Deus está deixando você ouvir isso, é porque alguma coisa está acontecendo que vai ser necessário você ter uma informação privilegiada do caminho, meu lindo. Se Deus te fazer frear, te levar para casa do oleiro, o ataque aumentar, se prepare, porque a hora que começar os testemunhos, o que demoraria 1 ano vai acontecer em 1 mês. Aí, ô André, a gente começou a viver os testemunhos, André. E Deus começou a fazer coisas que eu nunca imaginei. Porque é assim que funciona. Ele te leva para esse lugar, tua sensibilidade com Ele aumenta, sua vida espiritual melhora, e aí você leva o teu nível de vida com Ele. E aí você começa a caminhar com Ele, e você começa a ouvir melhor Ele. E o que você não via, você começa a ver. A gente fez coisas da nossa estrutura, do nosso ecossistema, que demorou 5 anos, a gente fez em 20 dias. Mudou tudo. Começou a mudar, mudou toda a nossa parte funcional, mudou tudo, foi mudando. Aí Deus começou a mudar coisas da minha casa. Aí Deus começou a mostrar coisas para minha esposa dentro da nossa casa que precisavam ser mudadas. E aí Deus começou a fazer coisas novas. E aí a gente começou a dizer: meu Deus, é um testemunho atrás do outro, é um testemunho atrás do outro, é um milagre atrás do outro. E aí a gente começou a ver coisas acontecerem. E testemunho segunda, e testemunho terça, e testemunho quinta, testemunho sexta. E aí eu quero dizer para você o que começou a acontecer junto. Na mesma proporção do testemunho começou a proporção dos ataques. Posso te falar uma parada, lindo? Esse mês que passou foi o melhor mês da minha vida. Coisas que eu esperei anos aconteceram nesse mês. E aí o povo tudo preocupado comigo: Dave, olha que estão falando de você na internet, responde. Irmão, eu não estou com tempo, estou com tanto testemunho bom para contar, tanta coisa que Deus está fazendo. Porque ao mesmo tempo que Deus te dá o milagre, Ele te prepara para suportar aquilo que vai vir para paralisar você. Não vão conseguir paralisar, não adianta. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você se alinha com a vontade dEle, o seu olhar se levanta por cima do muro. E o que você não via, agora você começa a ver. Irmão, vou te falar uma parada minha aqui agora, hein? Eu tô perigoso esses dias. Tô fazendo umas dívidas que eu não fazia antes. É verdade. Tô preocupado comigo. Porque Deus pela primeira vez me deixou ver o futuro. Pela primeira vez Deus está me deixando ver o que Ele vai fazer. Pela primeira vez eu posso dizer o que eu nunca disse a minha vida toda. Agora eu estou vendo e é assustador, mas Deus vai fazer. Ei, lindo, não se assusta com o que eu vou te dizer agora. Mas se Deus te deixou ver, se Deus
te deixou ver, se Deus te deixou tocar, se Deus te deixou sonhar, se Deus deu uma visão para você, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Nenhuma palavra voltará vazia. E a Bíblia diz que aqueles que estão nele e Ele está, tudo aquilo que pedimos, Ele nos concederá. Só que nós não estamos pedindo o que queremos, estamos falando e declarando aquilo que Ele mostrou para nós. E eu vou te falar, meu lindo, é assustador. E agora eu tenho um spoiler do que vai vir em breve. Que quando os olhos se levantam por cima do muro, você está vendo algo que você ainda não vive, mas Deus vai fazer você viver. Está lá. Não... Todas as vezes que Deus der uma visão, você precisa saber a ordem das coisas, como elas acontecem. O recurso nunca virá antes da visão. A visão sempre virá antes do recurso. Não, eu quero que você grave isso para nunca mais esquecer. Quando Deus te der a visão, você vai ficar assustado, você vai ficar preocupado. Você vai olhar para o bolso, não vai ter. Vai olhar para a conta, não vai ter. Vai olhar para os lados, ninguém para ajudar. Mas Deus está te dando uma visão, e a visão sempre virá antes do recurso. Só que a partir do momento que pela visão você se posicionar, Deus enviará recursos da onde não teria recursos. Deus fará milagre aonde nunca aconteceu milagre. Deus vai enviar o inesperado para fazer aquilo que Ele deseja, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Agora, qual é o assustador? É porque quando a missão é contada, todo mundo fica preocupado. Eu tenho um amigo, pastor André Fernandes da Lagoinha Alphaville. Liguei para ele hoje essa tarde, porque a última vez que eu saí de lá fazendo confusão por causa do que ele me falou. O André, Deus está honrando ele. Tem uma igreja que Deus está fazendo algo tão incrível, e estão apanhando igual cachorro magro. Mas eu fui lá ver o que Deus está fazendo, eu fiquei impactado. Teve 2.500 pessoas que batizaram agora. Mas eu achei interessante uma parada que ele me mostrou. Ele falou: Dave, você está vendo esse terreno do lado? É da igreja agora. Irmão, imagina uma igreja para caber 20.000 pessoas, tem que ter espaço. Para batizar 2.500 pessoas, tem que ter espaço. E aí ele falou para mim como é que aconteceu. Ele falou: olha que loucura, André. Ele falou, fala do André para o André. Ele um dia olhou o terreno e falou: nossa, que incrível. Sentiu no espírito dele que aquilo ali Deus daria para eles. Ele pegou, ligou para o arquiteto e falou: eu quero que você eu vou te mandar um terreno pontilhado aqui. Eu quero que você faça o projeto da igreja crescendo para esse lado. Aí o arquiteto respondeu para ele: esse terreno é da igreja? Ele falou: ainda não. Ai, você não está entendendo. Ainda não. Ei, lindo, a visão vem antes do recurso. A visão vem antes. A visão vem antes. Agora, qual é o problema? É que tem gente que tem a visão, mas não tem a coragem para se posicionar para viver o que Deus tem. Então não adianta querer que Deus te acelere se você não quer viver na dimensão que Deus tem para você. A dimensão que Deus tem para você não controla. A dimensão que Deus tem para você é a milagre de segunda a segunda. A dimensão que Deus tem para você não vai conseguir fazer a conta fechar. Os seus olhos vão ficar esbugalhados, assustados. Você vai perder noite de sono. Mas quando você vê tudo aquilo que Ele prometeu vai estar acontecendo, vai estar no trilho, vai estar em alta velocidade, o nome dEle vai estar sendo glorificado. Você está entendendo agora? Aí, 3 dias depois, um cara liga para ele e falou: pastorzão, tem um terreno que abriu para vender, eu achei a cara da igreja. Qual que é o terreno? Vou te mandar a foto. Ele pega a foto, era o terreno que ele havia pontilhado 3 dias atrás.